O cheiro a fumo de cigarro e a óleo de cozinha pairava no ar denso do El Raval, misturando-se com a umidade que subia do empedrado antigo. Clara Vidal, 22 anos, magra e de pele clara, que parecia ainda mais pálida sob a luz amarela dos candeeiros, apertou o passo pela carreira de São Paulo. Os seus olhos, de um castanho intenso que parecia absorver toda a luz, percorriam cada sombra, cada rosto. Um hábito adquirido ao longo de uma vida passada a navegar pelas margens de uma cidade que se esquecia facilmente dos seus. Não havia luxo aqui, apenas a realidade crua de edifícios altos e desgastados, varandas apinhadas de roupa a secar e a constante presença das sirenes ao longe, ou pior, perto demais. A polícia, sob o comando do comissário Matteo Diallo, um homem de pele escura que tinha subido nas fileiras com uma rapidez notável e uma reputação pública de reformista, tinha uma presença sufocante no bairro. Não era a brutalidade aberta e racializada que se via noutros lugares, mas uma opressão silenciosa, uma vigilância constante, batidas aleatórias que humilhavam, multas por infrações menores que quebravam orçamentos já apertados. Diallo, o homem que falava em discursos polidos sobre segurança e progresso, era para Clara e os seus vizinhos o arquiteto do seu desconforto diário, um sorriso carismático que escondia uma mão de ferro. Ele era o poder e eles, os impotentes. A sua pele clara, que noutros contextos poderia significar privilégio, aqui parecia torná-la ainda mais invisível para as forças que patrulhavam o bairro, ou pior, um alvo fácil por não se encaixar no estereótipo que Diallo parecia promover para si mesmo e para os seus homens. Clara virou para um beco estreito, o cheiro a lixo e umidade a intensificar-se. A sua respiração era silenciosa, os seus passos leves. Era uma sombra no seu próprio lar, uma habilidade aprendida para evitar ser notada, para não atrair a atenção indesejada que podia levar a perguntas, a revistas, a problemas. O seu irmão Ignácio odiava essa invisibilidade. Não podemos simplesmente desaparecer, Clara, dizia ele, os seus olhos brilhando com uma esperança teimosa. Temos que ser vistos. Temos que fazer barulho. Ignácio, 2 anos mais velho, era o oposto de Clara. Otimista, carismático, um líder natural. Ele acreditava na mudança, na organização comunitária, na luta pacífica. Passava suas noites a organizar reuniões, a falar com os vizinhos sobre os seus direitos, a planear protestos contra as condições de vida e a opressão policial. Clara admirava-o, mas temia por ele. O otimismo de Ignácio parecia uma coisa frágil num mundo tão duro. Ignácio, por favor, tem cuidado, implorava ela. Eles não gostam que as pessoas façam barulho. Ele apenas sorria, um sorriso que iluminava o seu rosto de pele um pouco mais escura que a de Clara, um sorriso que o tornava visível de uma forma que a aterrava. É por isso que temos que fazer ainda mais, Clara. Se ficarmos quietos, eles ganham. Naquela noite, Ignácio estava a organizar uma vigília pacífica na praça principal do bairro. Era para ser um protesto silencioso contra a recente morte de um jovem do bairro sob custódia policial. Um incidente que, previsivelmente, a polícia de Diallo estava a classificar como acidental. Ignácio tinha pedido a Clara para ir, para estar com ele, para mostrar solidariedade. Ela concordou, apesar da pontada de ansiedade no estômago. Chegou à praça pouco antes das 9. Uma pequena multidão de moradores estava reunida, segurando velas e cartazes com o rosto do jovem falecido. O ambiente era solene, pacífico. Ignácio estava à frente, a sua voz calma, mas firme, a falar sobre a necessidade de responsabilidade, de transparência. Mas a atmosfera mudou rapidamente. Viaturas policiais começaram a chegar, cercando a praça. Os agentes, muitos deles com um rosto impassível, outros com um ar de desafio, formaram uma barreira. A tensão aumentou. Diallo não estava lá, pelo menos não visivelmente, mas a sua presença era sentida em cada movimento calculado, em cada olhar frio dos seus homens. Esta é uma reunião ilegal, anunciou um oficial por um megafone. Dispersem imediatamente. Estamos em espaço público, a exercer o nosso direito de protesto pacífico, respondeu Ignácio, a sua voz com uma ligeira trepidação que Clara reconheceu como medo controlado. Último aviso. Dispersem ou usaremos a força. A multidão hesitou. Alguns começaram a recuar, mas Ignácio manteve-se firme. Não precisamos de ter medo. Estamos apenas a pedir justiça. Foi então que tudo explodiu. Os agentes avançaram, empurrando a multidão. As velas caíram, as pessoas gritaram. Clara foi empurrada para trás, tropeçando, os seus olhos fixos em Ignácio. Ele estava a tentar proteger uma mulher idosa que tinha caído, a sua mão estendida num gesto de ajuda.
Um grupo de oficiais concentrou-se nele. Não era apenas para dispersá-lo. Havia uma intenção diferente nos seus movimentos, uma agressão direcionada. Clara viu um deles, um homem corpulento com um olhar duro, empurrar Ignácio com força desnecessária. Ignácio cambaleou, mas não caiu. Ele levantou as mãos num gesto de rendição, de paz. "Não resisto! Apenas parem!" gritou ele. Mas eles não pararam. Caíram sobre ele, derrubando-o no chão. Clara gritou o nome dele, tentando chegar perto, mas foi impedida pela confusão e pelos outros agentes que bloqueavam o caminho. Ela viu flashes de movimento, ouviu grunhidos, o som de golpes. E então, um silêncio repentino e aterrorizante. A multidão foi forçada a recuar. Os agentes formaram um círculo à volta de Ignácio, bloqueando a visão. Clara conseguiu espreitar por entre as pernas de um oficial. Viu o corpo de Ignácio no chão, imóvel, uma mancha escura a espalhar-se no empedrado. O pânico gelou-lhe as veias. "Ignácio!" gritou ela, sua voz rouca de horror. Um agente agarrou-a rudemente pelo braço, puxando-a para trás. "Afaste-se! Área restrita! Ele é meu irmão! O que lhe fizeram?" Ele resistiu à prisão. Teve uma queda. Não é nada que lhe diga respeito. A indiferença na voz do oficial era um golpe tão duro quanto qualquer um que tivessem dado a Ignácio. Clara lutou, mas era pequena e fraca contra a força dele. Foi arrastada para fora da praça, juntamente com outros moradores chocados e aterrorizados. De longe, viu uma ambulância chegar, sem pressa. Viu Diallo aparecer na praça, o seu rosto sério, a falar com os seus homens, a olhar para o corpo de Ignácio no chão. Não havia dor nos seus olhos, apenas cálculo. Naquela noite, a polícia divulgou um comunicado oficial. Ignácio Vidal, ativista comunitário, morreu após resistir violentamente à prisão durante uma reunião ilegal e sofrer um acidente infeliz ao tentar fugir. Nenhuma menção a golpes, nenhuma menção à agressão direcionada. A narrativa estava a ser escrita. A verdade estava a ser enterrada sob um monte de mentiras oficiais. O mundo de Clara desabou. A dor da perda era insuportável, mas misturava-se com uma raiva fria e crescente. Eles mataram seu irmão. E agora estavam a tentar matar a sua memória, a transformá-lo no criminoso que eles próprios eram. Nos dias que se seguiram, Clara viveu num nevoeiro de dor e burocracia fria. Tentou apresentar queixa, falar com alguém, qualquer pessoa que ouvisse a sua versão dos factos. Foi de esquadra em esquadra, de gabinete em gabinete. Em todo o lado, encontrou a mesma parede de indiferença ou hostilidade velada. Os olhos dos oficiais eram vazios. As suas palavras eram frases feitas sobre procedimentos adequados e investigações em curso. "O seu irmão era um agitador", disse-lhe um detetive, o seu tom desdenhoso. "Essas pessoas arranjam problemas para si próprias." "Ele era um homem bom", Clara retorquia, a sua voz embargada. "Ele só queria que as coisas fossem justas. A vida não é justa, senhorita. Aprenda isso." As portas fechavam-se na sua cara. As chamadas não eram retornadas. As cartas eram ignoradas. Diallo, o comissário, era uma figura distante, inatingível. Vê-lo na televisão, a falar com a sua voz suave sobre a importância da ordem e da segurança, a lamentar incidentes infelizes sem nunca mencionar nomes, fazia o estômago de Clara revirar. Ele construía a sua imagem pública sobre as vidas que esmagava. A pressão começou de forma sutil. A polícia aparecia perto do seu prédio com mais frequência. Agentes parados na esquina, a olhar. Chamadas anônimas que desligavam quando ela atendia. Uma noite, alguém partiu a janela do rés do chão do seu apartamento. Nenhuma prova, apenas o medo a rastejar para dentro da sua casa. A sua mãe, já fragilizada pela perda de Ignácio, estava aterrorizada. "Clara, por favor", implorou ela, os olhos cheios de lágrimas. "Deixa estar. Não podemos lutar contra eles. Vão magoar-nos." A resignação da mãe era como um soco. Clara via o medo a consumir a sua família, a silenciá-los. Mas a ideia de deixar a morte de Ignácio impune, de permitir que a mentira de Diallo se tornasse a verdade, era insuportável. O último olhar de Ignácio, a sua mão estendida para ajudar, a sua voz a pedir justiça, essa memória queimava na mente de Clara, uma promessa silenciosa. Ela percebeu que o sistema legal, o sistema que deveria protegê-la, estava a proteger Diallo. Não havia justiça ali. A justiça teria que vir de outro lugar. Foi então que se lembrou de Javier Torres. Ignácio mencionara uma vez um jornalista investigativo que tinha escrito alguns artigos críticos sobre a polícia, embora nunca tivessem tido um grande impacto. Era uma hipótese remota, mas era a única que tinha. Encontrou o escritório dele num edifício antigo no centro da cidade.
Era um lugar caótico, pilhas de papéis, livros, gravações. Javier Torres era um homem de meia idade, com cabelo desgrenhado e olhos cansados que pareciam ter visto demasiado. Ele ouviu Clara com uma paciência cínica, anotando ocasionalmente num bloco de notas. Mais um caso, senhorita Vidal, disse ele, a sua voz rouca. A polícia neste país... Bem, a história não é nova. Encobrimentos acontecem todos os dias. Clara sentiu o desespero a subir. Mas eles mataram o meu irmão e estão a mentir sobre isso. O comissário Diallo esteve lá. Ele viu o que aconteceu. Javier suspirou. O comissário Diallo é um homem poderoso, respeitado. Tem amigos em todos os lugares. Preciso de provas, senhorita Vidal. Provas irrefutáveis. Algo que não possam simplesmente varrer para debaixo do tapete. Testemunhos são frágeis, especialmente quando as pessoas têm medo. Clara sentiu seu corpo enrijecer. Eu vou arranjar as provas, disse ela, a sua voz baixa, mas carregada de uma determinação que surpreendeu Javier. Ele levantou uma sobrancelha. E como pretende fazer isso? O comissário não vai simplesmente entregar-lhe os seus segredos. Vou encontrá-los. Vou observá-lo. Vou descobrir onde ele guarda as suas mentiras. Javier olhou para ela, para a sua aparência frágil, para as olheiras sob os seus olhos, mas também para a chama que ardia neles. Era a chama da dor transformada em propósito. Ele viu algo nela que o fez hesitar. Senhorita Vidal, isto é perigoso, muito perigoso. O comissário Diallo não é um homem com quem se queira brincar. Eu sei, respondeu Clara, mas ele tirou-me a única coisa que eu tinha. Não tenho mais nada a perder. Javier ponderou por um momento. Ele estava cansado de lutar batalhas perdidas, de ver as suas histórias serem abafadas, mas havia algo na quietude determinada de Clara que o intrigava. Ele entregou-lhe um dos seus cartões. Muito bem, disse ele. Se encontrar alguma coisa, qualquer coisa, venha ter comigo, mas prometa-me que terá cuidado e que não fará nada imprudente. Clara não prometeu. A imprudência era talvez a única ferramenta que lhe restava. De volta ao seu bairro, Clara começou a sua nova vida. Não como a irmã enlutada, mas como uma sombra, uma observadora. Deixou o trabalho numa pequena loja local, dizendo que precisava de tempo para lidar com a perda. Passava os dias e as noites a estudar os padrões, os rostos, os movimentos. O bairro, antes apenas o seu lar, tornou-se o seu campo de treino. Aprendia as rotas das patrulhas policiais, os horários das rondas, os pontos cegos das câmaras de vigilância. Usava os telhados, os becos, as passagens secretas que só os moradores conheciam. A sua pele clara, que antes a fazia sentir deslocada, agora ajudava a misturar-se nas áreas do centro, longe do bairro, onde a maioria dos homens de Diallo não a reconheceria. O seu foco era Diallo. Descobriu onde ele morava, um apartamento luxuoso no Eixample, um mundo de distância do El Raval. Descobriu os restaurantes que frequentava, os clubes privados, os ginásios. Passava horas a observá-lo de longe, a estudar os seus hábitos, as pessoas com quem falava. Ele estava sempre rodeado de assessores, seguranças, pessoas importantes. Era uma teia de poder e influência. Clara não tinha o treino militar de Isaiah Carter, o protagonista da história que ela não conhecia. Não tinha a força física para confrontos diretos. A sua vingança não seria com os punhos ou com uma arma. Seria com a verdade. Ela precisava de encontrar as provas que o incriminassem, que mostrassem ao mundo quem ele realmente era. Começou pequena. Seguiu alguns dos seus subordinados, ouviu conversas em cafés, apanhou pedaços de informação. Era como montar um puzzle gigante sem a imagem de referência. Era frustrante, solitário e aterrorizante. Cada sombra parecia um agente, cada carro que passava parecia estar a segui-la. O medo estava lá, sempre, mas a raiva por Ignácio era mais forte. Uma noite, enquanto observava Diallo a sair de um restaurante caro, Clara notou um homem a entregar-lhe uma pasta. O gesto foi rápido, discreto. Diallo pegou na pasta com um ar de familiaridade e entrou num carro com motorista. O homem que entregou a pasta parecia nervoso. Clara memorizou o rosto dele. Passou os dias seguintes a tentar identificar o homem. Foi difícil, mas a sua memória para rostos e detalhes era notável. Finalmente conseguiu. Um empresário local com um histórico de negócios duvidosos, mas que parecia ter evitado problemas legais. Por que estaria ele a entregar documentos a Diallo? A teia começou a revelar-se. Diallo não era apenas corrupto na forma como geria a polícia. Ele estava envolvido em esquemas maiores, subornos, favores, negócios obscuros que usavam a sua posição para benefício próprio e dos seus associados. O dinheiro e o poder eram os seus verdadeiros deuses.
A morte de Ignácio, ela começou a suspeitar. Não foi apenas um acidente infeliz numa batida policial. Ignácio estava a tornar-se um problema. O seu ativismo pacífico estava a ganhar força, a dar voz aos moradores. Talvez ele soubesse alguma coisa. Talvez ele estivesse prestes a expor algo. A morte dele pode ter sido uma forma de o silenciar, um aviso para o bairro. A raiva de Clara intensificou-se. Ignácio não era apenas uma vítima da opressão geral. Ele era uma vítima direcionada da crueldade e do cálculo de Diallo. Ela contactou Vier novamente. Ele ficou surpreso com a quantidade de informação que ela tinha reunido. Nomes, datas, locais, descrições detalhadas. Isto é significativo, senhorita Vidal, disse ele examinando as suas notas manuscritas. Mas ainda não é a prova irrefutável. Precisamos de algo concreto. Documentos, gravações, algo que ligue Diallo diretamente a estes esquemas e, mais importante, ao incidente do seu irmão. Onde ele guardaria essas coisas? Perguntou Clara. Onde ele guardaria algo que não quer que ninguém encontre? Javier pensou. O apartamento dele. O escritório na esquadra central. Um cofre. Lugares que estariam fortemente protegidos. Clara sabia que invadir o apartamento ou o escritório de Diallo estava fora de questão para ela. Mas talvez houvesse outra maneira. Algo menos óbvio. Continuou a sua vigilância. Dias transformaram-se em semanas. O cansaço acumulava-se, mas a sua determinação não vacilava. Aprendia a viver com pouco sono, a alimentar-se de forma irregular, a misturar-se nas multidões. O seu corpo magro tornava-a ágil, capaz de se espremer por espaços apertados e de se mover silenciosamente. A sua pele clara, o seu cabelo escuro e simples, as suas roupas modestas, tudo a ajudava a ser invisível. Uma tarde, enquanto observava o prédio da esquadra central de uma cafetaria do outro lado da rua, Clara viu Diallo a sair com um homem que não reconheceu. Eram cerca das 5 da tarde. O homem carregava uma mala de couro. Entraram num táxi. Clara agiu por instinto. Deixou o dinheiro na mesa e correu para a rua, chamando outro táxi. Siga aquele táxi, disse ao motorista, o coração a bater descontroladamente. O táxi de Diallo parou em frente a um edifício discreto numa rua lateral, longe do centro. Não parecia um escritório, nem uma residência. O homem com a mala saiu do táxi, Diallo deu-lhe um tapinha no ombro e o táxi de Diallo arrancou. O homem entrou no edifício. Clara pagou ao seu táxi e esperou. Observou o edifício. Havia uma placa pequena e quase invisível. Consultoria Fênix. Parecia um escritório, mas a rua era estranhamente calma para um dia de semana. Passou os dias seguintes a investigar a consultoria Fênix. Não havia muita informação online. Uma empresa de consultoria financeira, sem muitos detalhes sobre os seus clientes ou operações. Mas Clara notou algo. O endereço estava ligado a várias outras empresas, todas com nomes genéricos e sem muita atividade pública. E o homem que Diallo encontrou era um gestor de fundos, conhecido por lidar com clientes que preferiam discrição. Clara começou a suspeitar. Talvez este fosse o lugar onde Diallo guardava os seus segredos. Não a esquadra, não a sua casa, mas um local seguro e discreto, gerido por alguém de confiança. Decidiu que tinha que entrar naquele edifício. Era a sua melhor hipótese. Sabia que seria a coisa mais perigosa que já tinha feito. Passou uma semana a observar o edifício da consultoria Fênix. Os horários dos funcionários, poucos, as rotinas de limpeza, os sistemas de segurança visíveis. Havia uma câmara sobre a porta da frente, mas parecia ser a única. A porta era robusta, com um sistema de fecho eletrônico. As janelas do resto do chão eram pequenas e gradeadas. Os andares superiores tinham janelas maiores, mas pareciam escritórios normais. O homem que Diallo encontrou, o gestor de fundos, entrava e saía em horários irregulares, por vezes levando e trazendo a mala de couro. A mala tornou-se o foco da obsessão de Clara. O que estaria lá dentro? O seu plano começou a formar-se, arriscado, quase impossível. Ela precisava de entrar naquele edifício quando estivesse vazio, aceder ao escritório do gestor de fundos e encontrar a mala. A melhor altura seria à noite, ou durante o fim de semana. Mas a porta eletrónica e a câmara eram obstáculos. Ela precisava de uma forma de entrar sem ser detetada. Lembrou-se de uma conversa que ouviu num café perto do edifício. Um funcionário da limpeza a queixar-se sobre o seu trabalho, sobre os horários estranhos, sobre ter que trabalhar até tarde. A equipa de limpeza entrava com um código diferente, ou talvez com uma chave. Clara começou a observar os funcionários da limpeza. Eram duas mulheres mais velhas que chegavam por volta das 8 da noite e saíam perto da meia-noite.
Elas usavam uma chave para entrar pela porta traseira do edifício, que dava para um pequeno pátio interior. Bingo! O plano era simples na teoria, aterrador na prática. Ela teria que entrar no pátio sem ser vista, esperar que as mulheres da limpeza abrissem a porta traseira, esgueirar-se para dentro sem que notassem, encontrar o escritório certo, abrir a mala e encontrar as provas. Tudo isto num edifício que poderia ter alarmes invisíveis ou outros sistemas de segurança que ela não conseguia ver. Contou seu plano a Javier. Ele ficou horrorizado. Está louca, senhorita Vidal. Isso é invasão de propriedade. Se a apanharem, Diallo vai esmagá-la. Vai certificar-se de que apodreça na prisão. Não tenho outra escolha, Javier, disse Clara, sua voz firme. Esta é a única forma de o apanhar. O meu irmão merece justiça. Javier tentou argumentar, mas viu a mesma determinação fria nos olhos dela que vira da primeira vez. Sabia que não conseguiria detê-la. Muito bem, disse ele, a sua voz pesada de preocupação. Mas vamos fazer isto da forma mais segura possível. Vou estar por perto. Se alguma coisa correr mal, se não sair de lá num determinado horário, chamo a polícia. Oficialmente. Isso pelo menos vai causar barulho. E talvez isso a proteja de serem eles a lidar consigo. Clara assentiu. Era um plano frágil, mas era um plano. Na noite escolhida, Clara esperou num beco escuro perto da consultoria Fênix. O cheiro, a umidade e a lixo era seu companheiro familiar. A sua respiração era superficial, o seu coração batia forte. Vestia roupas escuras e justas, o cabelo preso. Não levava nada consigo que a pudesse identificar. Observou enquanto as duas mulheres da limpeza chegavam, rindo e conversando. Elas abriram o portão do pátio, entraram e fecharam-no. Clara esperou um momento, depois esgueirou-se para o portão. Estava destrancado. Entrou no pátio escuro, escondendo-se atrás de caixotes do lixo. Ouviu o som de chaves, depois o clique da porta traseira abrir. As mulheres entraram, deixando a porta entreaberta por um momento enquanto acendiam as luzes. Clara aproveitou a oportunidade. Moveu-se com a velocidade e o silêncio de uma gata, escorregando pela abertura antes que a porta se fechasse completamente. Estava dentro. O interior do edifício era silencioso, com o cheiro a desinfetante e cera. Ouviu as vozes distantes das mulheres da limpeza começarem o seu trabalho num dos andares. Agora a parte difícil. Encontrar o escritório certo. Ela tinha observado o gestor de fundos a entrar e sair, mas não sabia onde ficava o seu escritório no interior. O edifício parecia ter vários andares. Moveu-se cautelosamente pelo resto do chão. Encontrou uma escada. Começou a subir, parando em cada patamar para ouvir. As vozes das mulheres da limpeza pareciam vir do terceiro andar. O escritório de Diallo não estaria lá. Continuou a subir. Primeiro andar, segundo andar. Escritórios vazios, mesas arrumadas. Nada que parecesse o escritório de alguém que lida com segredos. Chegou ao quarto andar. Havia menos escritórios aqui. Uma porta no final do corredor parecia diferente, mais pesada. E havia uma pequena placa. Privado. Clara sentiu uma pontada de esperança. Era provável que fosse ali. Verificou a porta. Não estava trancada. Cautelosamente abriu-a e espreitou lá para dentro. Era um escritório luxuoso, decorado com bom gosto. Uma grande secretária de madeira escura, cadeiras de couro. E sobre a secretária, a mala de couro que o gestor de fundos carregava. O coração de Clara disparou. Estava ali. Entrou no escritório, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Aproximou-se da secretária, as mãos a tremer ligeiramente. A mala estava fechada, mas não trancada. Abriu-a. Lá dentro não havia dinheiro ou joias. Havia documentos, pastas e mais pastas. Nomes, números de contas, datas, referências a empresas offshore. E, no fundo, um pequeno gravador digital e um envelope lacrado. Começou a folhear os documentos rapidamente, os seus olhos a correr pelas palavras. Eram registros de pagamentos, transferências, acordos, nomes de políticos, empresários e, sim, nomes de oficiais de polícia. Nomes ligados a projetos de construção, licenças, contratos públicos. Era um mapa da rede de corrupção de Diallo. E o envelope? Abriu-o com cuidado. Lá dentro uma pena USB e uma fotografia. A fotografia era de Ignácio, tirada na noite da vigília. E a pena USB? Clara pegou no gravador digital. Havia um ficheiro. Carregou no play. A voz de Diallo preencheu o silêncio do escritório. Sim, está tudo tratado. Ele não será um problema. Certifiquem-se de que parece um acidente e um aviso para o bairro, entenderam? Uma outra voz irreconhecível respondeu: entendido, comissário, sem pontas soltas. Clara congelou. A gravação era curta, brutalmente clara. Era a prova.
A ordem para matar Ignácio. As suas mãos tremiam incontrolavelmente agora. A raiva e a tristeza misturavam-se com uma adrenalina gelada. Ela tinha encontrado. Tinha a prova. Começou a copiar os ficheiros da pen USB para o seu telemóvel, que mantinha escondido. Tirou fotografias dos documentos mais incriminadores. Precisava de ser rápida. As mulheres da limpeza podiam chegar a qualquer momento. Enquanto trabalhava freneticamente, ouviu um som. Passos. Perto. Não eram as mulheres da limpeza. Os passos eram pesados, masculinos. Alguém estava no quarto andar. Clara paralisou. Escondeu o telemóvel e a pen USB no bolso. Fechou a mala o mais silenciosamente possível. Onde se esconder? Não havia tempo para sair do escritório. A porta do escritório abriu-se. Um homem alto e corpulento com um fato escuro entrou. Não era Diallo. Era o gestor de fundos que ela vira com a mala. Ele parecia surpreso por encontrar a porta aberta. Clara estava escondida atrás de uma grande planta num canto escuro do escritório. Rezou para que ele não a visse. O homem olhou em volta, franzindo a testa. Parecia inquieto. Foi direto para a secretária, para a mala. Abriu-a. Clara sentiu seu coração parar. Ele ia perceber que ela tinha mexido. O homem verificou o conteúdo da mala, folheando os documentos rapidamente. Ele não parecia notar nada de errado. Talvez ela tivesse sido cuidadosa o suficiente. Ele pegou no gravador digital e na pen USB, examinou-os por um momento, depois colou-os de volta na mala. Fechou a mala e pegou nela. Olhou novamente em volta do escritório, os seus olhos a deterem-se por um segundo no canto onde Clara estava escondida. Por um momento aterrador, ela pensou que ele a tinha visto, mas ele desviou o olhar. Com a mala na mão, ele saiu do escritório, deixando a porta aberta. Clara esperou, a respiração presa na garganta, ouviu os passos dele a afastarem-se, a descerem a escada. Quando o som desapareceu, Clara saiu do seu esconderijo, as pernas a tremer. Tinha escapado por pouco. Mas ele levou a mala, levou a prova original. Tinha apenas as cópias digitais. Seriam suficientes? Não havia tempo a perder. Ela tinha que sair dali antes que ele voltasse, ou antes que as mulheres da limpeza chegassem ao quarto andar. Saiu do escritório cautelosamente, deixando a porta entreaberta como a encontrou. Desceu as escadas o mais silenciosamente possível. No terceiro andar ouviu as vozes das mulheres da limpeza. No segundo e primeiro andares, silêncio. Chegou ao rés do chão. O pátio estava escuro, a porta traseira estava fechada. Tinha que sair do mesmo jeito que entrou. Saiu pela porta traseira para o pátio, fechando-a cuidadosamente. O portão para a rua ainda estava destrancado. Esgueirou-se para fora, para a escuridão do beco. Estava na rua, livre, com as provas no seu telemóvel. O alívio inicial foi rapidamente substituído pela urgência. Ela tinha que levar aquilo a Javier. Agora. Enquanto se afastava rapidamente do edifício, ouviu o som de uma sirene ao longe. Depois outra. Eram mais perto do que o habitual. O seu bairro? Ou estavam a vir para o centro? Correu pelas ruas, misturando-se com as poucas pessoas que ainda estavam fora. Sentiu o seu coração a acelerar, não apenas pelo esforço, mas por um novo medo. Tinha a sensação de que algo estava errado. Chegou ao edifício de Javier. O seu escritório estava no quinto andar. Subiu as escadas rapidamente, as pernas a arder. A porta do escritório dele estava entreaberta. Uma luz estava acesa lá dentro. Javier? Chamou ela cautelosamente. Não houve resposta. Empurrou a porta e entrou. O escritório estava desarrumado mais do que o habitual. Papéis espalhados pelo chão, uma cadeira virada. Javier? Chamou novamente, agora com uma pontada de pânico na voz. Aproximou-se da secretária. O computador dele estava ligado, mas a tela estava escura. E então, viu-o. Javier estava no chão, perto de uma estante caída. Havia sangue. Clara correu para ele. Javier! O que aconteceu? Ele gemeu, abrindo os olhos com dificuldade. O seu rosto estava inchado, um corte na testa. Eles vieram, sussurrou ele, a voz fraca. Quem? A polícia. Não sei. Homens. Queriam saber com quem eu estava a trabalhar, sobre Diallo. O pânico de Clara transformou-se em terror gelado. Diallo sabia, ou suspeitava, e tinha enviado os seus homens, não a polícia oficial, mas talvez capangas, para silenciar Javier. O que lhes disse? Perguntou Clara, o seu corpo a tremer. Nada. Ele tossiu, o sangue a manchar os seus lábios. Não lhes disse nada, mas eles sabem que estou a investigar Diallo e que alguém me está a ajudar. Ele olhou para Clara, os seus olhos cheios de aviso. Tem que ir embora, Clara. Agora. Eles vão voltar. Vão procurá-la. Clara sentiu o chão fugir-lhe sob os pés. Tinha colocado Javier em perigo. E agora ela era o próximo alvo.
Não posso deixá-lo, disse ela. Tem que deixar. As provas, tem que publicá-las, tem que mostrar ao mundo. Não deixe que isto seja em vão. A voz de Javier era urgente, desesperada. Clara hesitou por um momento. Deixar Javier ferido, talvez gravemente, para trás? Mas ele estava certo. O mais importante agora eram as provas. A vingança por Ignácio. Vou chamar uma ambulância, disse ela. Não, eles vão interceptar a chamada. Vá para a embaixada, para um jornal internacional, para alguém em quem possa confiar. Vá! Javier agarrou a mão dela, a sua força surpreendente. Vá, Clara, não pare. Não confie em ninguém. Clara assentiu, as lágrimas a escorrerem pelo seu rosto. Vou fazê-lo, Javier. Vou fazê-lo. Levantou-se, o seu corpo a mover-se mecanicamente. Olhou para Javier uma última vez, para o seu rosto ferido, para os seus olhos que lhe imploravam para ir. Saiu do escritório de Javier, deixando a porta aberta. Desceu as escadas para a rua escura. A sirene parecia mais perto agora. Ouviu o som de carros a acelerar. Não podia ir para casa. Não podia contactar a sua mãe. Seria colocá-la em perigo. Estava sozinha. Caçada. Mas tinha as provas. Tinha a gravação da voz de Diallo, os documentos, as fotografias. Tinha a verdade. A sua pele clara, antes uma capa de invisibilidade, agora parecia um alvo na noite escura. Diallo, o homem de pele escura no topo do poder, estava a usar a sua influência para esmagá-la. A mulher de pele clara e sem poder. A inversão era completa. Correu pelas ruas de Barcelona, sua cidade, agora um labirinto de perigo. Tinha que encontrar um lugar seguro, um lugar para se esconder, um lugar para expor a verdade de Diallo ao mundo. A promessa a Ignácio ecoava na sua mente. Não os deixe safar. Não, ela não os deixaria. Clara viveu os dias seguintes como um fantasma na sua própria cidade. Dormia em parques, em estações de metro abandonadas, em escadas de serviço de edifícios. Alimentava-se de restos ou de pão barato comprado em padarias abertas de madrugada. Evitava as ruas principais, os locais movimentados, qualquer lugar onde pudesse ser reconhecida ou onde a polícia pudesse estar à procura dela. O telemóvel com as provas era o seu bem mais precioso. Precisava de o manter seguro e precisava de encontrar uma forma de usar as informações que continha. Tentar enviar tudo para um grande jornal espanhol era arriscado. A influência de Diallo poderia abafar a história antes mesmo de ser publicada. Javier tinha falado numa embaixada, num jornal internacional, mas como chegar até eles? Como confiar em alguém? A solidão era esmagadora. Não podia contactar a sua mãe. Não sabia o que tinha acontecido a Javier. Estava completamente isolada, com o peso da vingança de Ignácio e a sua própria sobrevivência nos seus ombros. Enquanto se escondia, ouvia fragmentos de notícias. A polícia estava a realizar operações de segurança intensificadas no El Raval e em outras áreas da cidade. Falavam em combater o crime organizado, mas Clara sabia que estavam à procura dela. O nome de Javier Torres apareceu nas notícias, jornalista atacado no seu escritório. A polícia estava a investigar, claro, mas ela sabia que não iriam encontrar os agressores de Diallo. A cada dia que passava, a determinação de Clara endurecia. A sua raiva por Diallo e pelo sistema que o protegia tornava-se uma força fria dentro dela. Ele tinha tirado o seu irmão, ferido o seu único aliado, e forçou a viver como uma fugitiva. Ele tinha que pagar. Começou a pensar de forma estratégica, como um soldado que planeia um ataque. Onde Diallo era mais vulnerável? Não no seu poder físico ou na sua influência direta, mas na sua imagem pública. Ele construíra a sua carreira na base de uma fachada de integridade e sucesso. Expor essa fachada seria a sua ruína. Ela precisava de um plano para divulgar as provas de forma massiva e incontrolável, algo que não pudesse ser abafado. A internet era a sua arma. Redes sociais, fóruns, plataformas de partilha de ficheiros, mas não podia simplesmente carregar os ficheiros de um computador público. Podia ser rastreada. Precisava de ser mais astuta. Lembrou-se de uma conversa que Ignácio teve uma vez sobre como contornar a censura online em certos países, usando redes de anonimato e plataformas de partilha seguras. Ignácio, o idealista pacífico, tinha conhecimentos que poderiam ser usados para uma guerra diferente. Clara passou os dias seguintes a procurar cibercafés antigos, lugares onde a vigilância não fosse tão apertada. Encontrou um num bairro distante, gerido por um homem idoso que parecia não prestar muita atenção aos seus clientes. Entrou no cibercafé, o coração a bater forte. Sentou-se num computador no canto, longe da vista da rua. Com as mãos a tremer, ligou-se à internet.
A primeira coisa que fez foi verificar as notícias sobre Javier. Ele estava hospitalizado, em estado grave, mas vivo. Um pequeno raio de esperança na escuridão. Depois, começou o seu trabalho. Usando os conhecimentos que Ignácio partilhara e aprendendo rapidamente com tutoriais online, começou a navegar web, a procurar plataformas seguras para partilhar informações anónimas. Era um mundo novo e perigoso, mas ela estava determinada. Demorou horas. Tinha que ser cuidadosa, cobrir os seus rastros digitais. Carregou as cópias dos documentos, as fotografias e a gravação de áudio. Escreveu um texto simples, mas poderoso, explicando quem era, o que Diallo tinha feito ao seu irmão e o que aquelas provas significavam. Não pediu vingança, pediu justiça e exposição. Quando terminou, sentiu uma mistura de exaustão e um estranho vazio. Tinha feito tudo o que podia. Agora a verdade estava lá fora. Cabia ao mundo reagir. Saiu do cibercafé antes do amanhecer, desaparecendo nas ruas vazias. Os dias seguintes foram de espera tensa. Continuou a viver nas sombras, a observar as notícias de longe. Inicialmente silêncio. Depois sussurros. Pequenos blogs e sites de notícias alternativas começaram a mencionar documentos vazados sobre corrupção policial em Barcelona. A história começou a ganhar tração. Javier, do seu leito de hospital, conseguiu alertar alguns dos seus contactos no jornalismo. A história era demasiado grande para ser ignorada. A gravação de Diallo, a ordenar a morte de Ignácio, era a prova irrefutável. Grandes jornais hesitaram inicialmente, temendo a influência de Diallo. Mas a pressão pública aumentou. As provas eram demasiado convincentes. A história explodiu. Manchetes gritaram o nome de Diallo, comissário envolvido em corrupção e homicídio. A gravação foi divulgada online, chocando o público. Os documentos vazados revelaram a teia de subornos e favores que ele tinha construído. Diallo negou tudo inicialmente. Falou em difamação, em ataques racistas contra ele, um homem de cor que tinha alcançado o sucesso. Tentou usar a sua identidade e a sua posição para se proteger, para desacreditar as provas e Clara, embora o nome dela não tivesse sido divulgado inicialmente, apenas a sua história. Mas era tarde demais. As provas eram esmagadoras. A sua fachada desmoronou. Uma investigação oficial foi lançada, desta vez séria, impulsionada pela indignação pública e pela atenção da mídia internacional. Os seus associados começaram a abandoná-lo. Clara observou tudo de longe. Viu a conferência de imprensa onde Diallo, antes tão confiante, parecia pálido e encurralado. Viu a ser suspenso do cargo. Viu as notícias a falarem sobre a sua provável prisão, sobre o fim da sua carreira. Ele não estava morto, não estava fisicamente paralisado pela mão de Clara, mas estava arruinado. A sua vida, construída sobre mentiras e abuso de poder, desfez-se em pedaços. A sua vingança foi social e política, a destruição do que Diallo mais valorizava, o seu poder e a sua reputação. Clara sentiu um alívio sômbrio. A promessa a Ignácio estava cumprida. Eles não se safaram. Briggs, na história original, foi paralisado fisicamente. Diallo foi paralisado socialmente e politicamente. Duas formas diferentes de vingança, mas ambas visando a impotência do opressor. Mas a sua própria situação não mudou fundamentalmente. Ela ainda era uma fugitiva, uma pessoa nas sombras. A polícia ainda a procurava, talvez não mais pelos motivos originais, mas por ter exposto um dos seus. A sua identidade podia ser descoberta a qualquer momento. Ela teve que desaparecer completamente. Encontrar um novo lugar, uma nova identidade, foi um processo lento e perigoso. Clara usou o pouco dinheiro que tinha guardado e a sua capacidade de se misturar para se afastar de Barcelona. Viajou de autocarro, de comboio, apanhando boleias quando necessário, sempre atenta, sempre pronta para desaparecer ao primeiro sinal de perigo. Evitava grandes cidades, optando por pequenas vilas e aldeias onde era menos provável que alguém prestasse atenção a uma estranha silenciosa. Encontrou trabalho informal, pagamentos em dinheiro, nada que deixasse rasto. Colheita de frutas, ajuda em quintas pequenas, limpeza em casas de campo. Trabalhos duros, mas que a mantinham ocupada e anônima. A sua pele clara, que no seu bairro a fazia sentir-se diferente, agora ajudava a misturar-se nestas comunidades rurais, onde a maioria das pessoas tinha a mesma aparência que ela. Era uma ironia amarga. Ela, a vítima da opressão de um homem de pele escura no poder, estava a usar a sua própria aparência para se esconder das consequências das suas ações. A solidão era uma companhia constante. Não podia ter amigos, não podia criar laços. Cada conversa era superficial, cada interação era cautelosa.
A memória de Ignácio era o seu único conforto, mas também uma fonte de dor perpétua. Ele tinha morrido por acreditar na bondade das pessoas, na possibilidade de mudança pacífica. Ela tinha sobrevivido abraçando a escuridão, usando métodos que ele nunca aprovaria. Meses transformaram-se em um ano. Um ano desde a morte de Ignácio. Um ano desde que a sua vida como Clara Vidal terminou. Diallo tinha sido julgado e condenado por corrupção e obstrução à justiça. A acusação de homicídio foi mais difícil de provar diretamente no tribunal, sem testemunhas dispostas a falar abertamente contra a polícia. Mas a gravação e as outras provas foram suficientes para arruinar a sua carreira e enviá-lo para a prisão por muitos anos. A sua queda foi espetacular. Um aviso para outros que abusam do poder. Javier Torres recuperou dos seus ferimentos. Tornou-se uma figura respeitada no jornalismo, o homem que expôs o comissário Diallo. Ele continuou a escrever sobre corrupção e injustiça, dando voz aos que não a tinham. Clara lia os seus artigos online, usando computadores públicos, sentindo um orgulho silencioso pelo trabalho que tinham feito juntos. Mas para Clara, não havia retorno. A sua vida era de uma fugitiva, uma fantasma. Um ano depois, a dor do luto parecia tão fresca como no dia em que Ignácio morreu. Sentiu uma necessidade avassaladora de ir ao seu túmulo. Era arriscado, mas sentia que precisava de o fazer, de falar com ele, de dizer-lhe que tinha cumprido a sua promessa. Viajou secretamente de volta para Barcelona. Chegou à cidade sob a cobertura da noite, o seu corpo tenso com a familiaridade do perigo. O cemitério onde Ignácio estava enterrado ficava nos arredores, um lugar tranquilo, afastado do bulício da cidade. Chegou ao cemitério numa manhã fria e nublada. A relva estava úmida, o ar pesado com o cheiro a terra molhada e flores murchas. Caminhou pelos caminhos de pedra, procurando a lápide de Ignácio. Encontrou-a, Ignácio Vidal. Tomado cedo demais, Clara ajoelhou-se, as suas mãos a tocar na pedra fria. As lágrimas que ela tinha segurado por tanto tempo finalmente escorreram pelo seu rosto. Ignácio, sussurrou ela, a voz rouca de emoção. Consegui! Eles não se safaram. Diallo, ele está na prisão. A carreira dele acabou. As mentiras dele foram expostas. Ela fungou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Custou-me tudo, irmão. A minha casa, a minha vida. Mas consegui. Fiz o que me pediste. Senti uma dor aguda no peito, a dor da perda, a dor da solidão. Queria que estivesses aqui. Queria não ter tido que fazer isto. Queria que nada disto tivesse acontecido. Mas mesmo na sua dor, sabia que não se arrependia. Tinha lutado por ele, pela sua memória, pela verdade. Estás segura agora, Clara? A voz fez Clara saltar. Virou-se abruptamente, o seu corpo tenso, pronta para fugir ou lutar. Javier Torres estava ali, a poucos metros de distância. O seu rosto estava marcado pela provação que tinha passado, mas os seus olhos eram gentis. Ele segurava um pequeno ramo de flores. Clara ficou paralisada por um momento. Como ele a tinha encontrado? Javier? Sussurrou ela, incrédula. Ele deu um pequeno sorriso cansado. Sabia que virias aqui, mais cedo ou mais tarde. A tensão de Clara começou a diminuir, substituída por um alívio avassalador. Ele estava vivo, ele estava ali. Javier aproximou-se e ajoelhou-se ao lado dela, colocando as flores na lápide. Ele olhou para o nome de Ignácio, depois para Clara. Fizeste uma coisa corajosa, Clara, disse ele. Uma coisa importante. Custou-lhe muito, disse ela, a olhar para ele, para as cicatrizes no seu rosto. Custou-nos a ambos, corrigiu Javier. Mas valeu a pena. Diallo não pode magoar mais ninguém. E a história de Ignácio não foi esquecida. As pessoas sabem a verdade agora. Clara assentiu, sentindo um nó na garganta. Não podes ficar, pois não? Perguntou Javier, a sua voz suave. Clara balançou a cabeça. Não, nunca mais poderei. Eu sei, disse ele, mas se precisares de alguma coisa, qualquer coisa, sabes como me encontrar. Ou podes tentar, és muito boa a desaparecer. Clara permitiu-se um pequeno sorriso, o primeiro em muito tempo. E tu és muito bom a encontrar pessoas. Javier sorriu de volta. É o meu trabalho. Ficaram ali por mais um momento em silêncio, lado a lado, a sentir a presença de Ignácio entre eles. Clara sentiu um senso de paz que não sentia há muito tempo. Tinha perdido o seu irmão, a sua casa, a sua vida, mas tinha ganhado a sua justiça. E não estava completamente sozinha no mundo. Levantou-se do chão, o seu corpo a protestar. Javier levantou-se com ela. Não houve abraços prolongados, nem despedidas dramáticas. Apenas um olhar de compreensão mútua, um reconhecimento do que tinham passado juntos e do que ainda tinham pela frente. Cuida-te, Clara, disse Javier. Tu também, Javier.
Clara deu um último olhar para a lápide de Ignácio, para o nome do seu irmão gravado na pedra. Depois virou-se e começou a caminhar para longe, para fora do cemitério, para o mundo incerto que a esperava. Não era um final feliz. Era um final agridoce, marcado pela perda e pela solidão, mas também pela justiça e por um tipo de liberdade conquistada a um preço altíssimo. Ela era uma fantasma, mas uma fantasma com um propósito cumprido. Javier ficou a observar enquanto ela se afastava, a sua figura a diminuir na distância. Sabia que a vida dela seria difícil, para sempre nas sombras, mas também sabia que ela era forte e que, de alguma forma, eles encontrariam uma maneira de se cruzar novamente, se necessário. A história de Ignácio Vidal, a história do comissário Diallo, a história de Clara Vidal, a mulher que se recusou a ser uma vítima e expôs a verdade, essa história viveria. E isso, por si só, era uma forma de justiça. Current Part Characters, 4.000. Total Characters, 2.998. Clara continuou a sua jornada, movendo-se de um lugar para outro. As pequenas vilas rurais ofereciam anonimato, mas também isolamento. O trabalho era árduo e a falta de uma identidade oficial tornava tudo mais complicado. Havia sempre o medo de ser descoberta, de um olhar demasiado atento, de uma pergunta inesperada. A sua aparência ajudava a misturar-se, mas a sua quietude e a sua tendência para observar tudo à sua volta faziam com que fosse vista como reservada, talvez estranha. Evitava fazer amigos, mantendo as interações no mínimo necessário. Cada pessoa nova era um potencial risco. A memória de Ignácio era uma dor constante, um fantasma que a acompanhava. Pensava nele todos os dias, no seu sorriso, na sua esperança inabalável. Perguntava-se o que ele pensaria das suas ações, da vida que ela agora levava. Ele, que acreditava na transparência e na luta pacífica, estaria orgulhoso da sua vingança sombria. Ou ficaria triste com a escuridão que ela teve que abraçar? Não havia resposta. A única coisa que sabia era que tinha cumprido a sua promessa. Tinha impedido Diallo de continuar a magoar pessoas, de continuar a usar o seu poder para oprimir e destruir vidas. Isso era o que importava. De tempos a tempos, conseguia aceder a um computador público e procurar notícias. Diallo continuava na prisão. A sua queda, um escândalo que abalou a polícia e o governo regional. Houve algumas reformas prometidas, algumas investigações internas, mas Clara sabia que a corrupção sistêmica era profunda, que a remoção de um homem não mudava tudo. A luta por justiça continuava, mas agora era a luta de outros. Javier Torres continuava a ser uma voz importante. Os seus artigos eram incisivos, desafiando o poder, expondo a verdade. Clara sentia uma ligação com ele, o seu único aliado na sua guerra solitária. Sabia que ele não a esquecera. E saber que ele estava lá fora, a continuar a lutar, dava-lhe um pequeno conforto. Um dia, numa pequena aldeia na Andaluzia, Clara encontrou trabalho numa quinta de oliveiras. O trabalho era extenuante, sob o sol quente, mas a repetitividade física era quase meditativa. Permitia que a sua mente vagueasse, que processasse a dor e o trauma que carregava. Uma noite, sentada sozinha sob as estrelas, sentiu a familiar pontada de solidão. Lembrou-se de como era sentar-se com